pessoal, Diário de uma Guerreira hoje num programa especial, como eu prometi para vocês, né? Nesse canal eu vou falar, indicar livros legais, livros que eu li, livros que eu tenho, livros que eu tenho vontade de ler, né? Que eu já ouvi falar que são livros bons, mas eu tô falando assim, principalmente dos livros que eu li, que eu tenho, livros que eu leio sempre e livros que eu acho legais ter, né? Que são bacanas de você ter. Não só pessoas que praticam, né, o Aikido, praticam outras artes marciais, mas pessoas que querem conhecer um pouquinho do Aikido, querem entender um pouquinho do Aikido, né? Então, eu vou indicar um livro muito especial hoje, sabe, que eu acho que é uma bíblia do Aikido, muito importante ter. Assim, para quem pratica o Aikido, acho que é fundamental ter esse livro, né? Que é um livro que não é só de você, para você ler uma vez, é um livro para você ter, para consultar sempre, né? É um livro, para mim, é uma bíblia do Aikido, tá? É um livro que eu estou consultando sempre, não só para escrever sobre o Aikido, que eu escrevo, né, no blog, no canal, eu estou sempre fazendo alguma coisa sobre o Aikido. Então é um livro também que eu consulto quando eu volto dos treinos, que eu não guardei o nome de uma técnica, ou que eu não absorvi bem uma técnica, eu venho para cá e pesquiso, né, nesse livro. Então, o nome do livro é Aikido Manual Técnico, Aikido Manual Técnico. É da Ícone Editora e é do Wagner Bo, né? Então, olha esse livro aqui, gente. Ele tem a capa azul, é um livro grosso, grande, né? É um livro assim que eu considero completo, né? Básico, um livro bem básico mesmo de Aikido. E é um livro legal porque ele tem fotos e ele tem também uma estrutura didática, bem didática, né? Bem legal. Ele é um livro bem geral de Aikido, ele tem o básico do Aikido mesmo, né? Para você, um iniciante, até mesmo para um praticante avançado, né? E mesmo para a pessoa que não pratica Aikido e que quer entender um pouquinho, conhecer um pouquinho do Aikido, esse livro aqui é um livro básico que ele dá uma ideia do que é o Aikido. É muito interessante porque na primeira parte o autor ele vai falar bastante da história do Aikido, né? Ele vai falar do Aikido, da história, da situação política do Aikido, quando começou, né? Ele vai falar do fundador, vai contar a história do fundador, né? Da, da, da religião, dos aspectos religiosos, filosóficos do Aikido, porque o Aikido não é religião, mas o criador do Aikido, ele tinha um relacionamento muito grande com as religiões shintoístas, budistas, né? E a Seitomoto, ele tinha uma relação grande, mas o Aikido não é religião, né? Então, ele vai fazer uma biografia do fundador, né? E aí, ele vai entrar na parte técnica. E ele não só na parte técnica, porque ele vai falar do Hakama, o que é o Hakama, como dobrar o Hakama, vai falar do uniforme, né? Vai falar dos lemas do Aikido, né? Vai falar do Dogi, né? Que é o uniforme que nós usamos, né? No treino do Aikido. Vai falar da concentração, do mokuso, né? Do reiji, da etiqueta. E ele vai falar até inclusive dos alongamentos, dos exercícios que nós fazemos antes de treinar o Aikido, né? Então, vai falar do Ki. Ele vai falar de um monte de coisa, gente. O Kemi, posturas. Ele vai falar, não, é um manual mesmo, né? Então, aí depois ele vai entrar nas técnicas básicas do Aikido, né? Vai falar do Gyakuhami, né? Kyokunage, Kokyunage, né? Desculpa, Shoumen, né? Os ataques, os atemes, os ushiros, né? O shiro. Então, ele vai falar um monte de coisa, assim, sabe? De várias técnicas, as técnicas que nós executamos no Aikido, que conforme a gente vai avançando nas graduações, a gente vai aprendendo. E é bem completo mesmo, tá? Ele é bem completo porque ele vai falando assim, em cada capítulo ele fala detalhadamente, né? Ele fala detalhadamente de cada técnica e não só isso, tem fotos, né? Olha, eu vou mostrar algumas fotos, tá? Interessante, ó. Tem fotos, né? Do filho de o sensei fazendo técnicas, né? Do neto, né? Então, você vai vendo
Muito interessante, tem frases, é muito interessante, gente. É um livro super importante. Fora as frases, sabe? Tem as frases, tem os. Olha que interessante, né? É um livro muito legal para ter, assim, sabe? Eu gosto muito desse livro, eu adoro esse livro, tá? É um livro que eu tenho, assim, como uma bíblia mesmo, tá? Eu tenho, eu vou consultando. Olha aqui as fotos do fundador, né? Com 55 anos treinando. Olha que interessante, olha que coisa, né? Que coisa preciosa, né? As fotos, as palavras do fundador você vai encontrar, né? O autor colocou aqui, né? Fala do shintoísmo também, faz uma cronologia de O-sensei, né? Então ele vai falando, né? Várias coisas. É muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. As técnicas. E conforme ele vai falando das técnicas, ele também coloca as fotos. É claro que é o seguinte, o autor do livro, ele tem uma escola de Aikido, tá? Ele tem um instituto de Aikido. E aí você tem que saber separar, entendeu? Porque ele também vai falar um pouco do instituto dele, né? E o que ele vai, por exemplo, ele vai falar dos exames de faixas, né? Ele vai falar do instituto, como é no instituto dele, né? Isso vai mudar de um lugar para o outro. Então você tem que saber separar, peneirar, né? Então o que é interessante você aproveitar do livro é a parte teórica, né? E a parte geral das técnicas, porque as técnicas elas vão aparecer em várias outras dojos, várias outras, né, escolas de Aikido, né, outros dojos. Então, é interessante. Então, você tem que saber, claro, separar, né, ter discernimento, né, no que você vai ver no livro desse autor, né, porque ele tem o instituto dele de Aikido e ele, evidentemente, vai falar do instituto dele, né? Então você tem que saber separar o que é do Aikido, né, no geral, e o que é do instituto dele. Como eu disse para vocês, gente, eu acho que quando a gente lê um livro, a gente tem que aprender a ter discernimento do que a gente lê, né? A gente tem que aprender a entender quem é o autor, de onde ele está dizendo, o que ele está querendo dizer, né? Qual é o objetivo dele, e a gente tem que tirar a informação, o que a gente tem interesse, né? O resto que a gente vê que é a intenção do autor, digamos assim, o oportunismo do autor, a gente tem que deixar de lado, né? Então, eu acho que é importante no livro dele, e assim, eu dou mérito a ele nisso, o livro é bem informativo, tá? O livro, independente ele ter o instituto dele ou não, que isso não tem a ver, ele consegue fazer um livro bem informativo, bem legal e bem imparcial, tá? Eu acho legal, o livro dele tá bem legal. Então ele fala olha que interessante, tem uma parte no livro, ele fala dos pontos a observar nas técnicas de Aikido, que são bem interessantes, né? O que a gente deve observar quando a gente aplica uma técnica de Aikido? Super interessante, né? Ele fala, ele mostra, tem uns desenhinhos de como dobrar o hakama. Ele fala. É muito interessante, gente, o livro dele. O livro dele é muito rico mesmo, né? Aqui tem um poema escrito pelo sensei que ele coloca no livro dele, Doka, é o nome do poema. Então, sabe, é muito interessante, né? Eu adoro esse livro, acho esse livro, assim, super importante pro praticante, entendeu? Eu acho muito importante. Para mim é uma bíblia, né? Esse livro aqui é um livro que eu tenho e que eu olho sempre, né? Então, é muito importante, tá? Olha aqui, olha as fotos, gente. Né? Então, assim, o autor também, né? Tem fotos do autor praticando a arte, mostrando as técnicas, né? Muito interessante, gente. Muito interessante. Adoro esse livro. Então, ele vai colocando perguntas, né? Respostas. O que a pessoa procura, né? Quando vai no Aikido, o que ela vai encontrar, entendeu? Muito legal. Adoro esse livro, tá? Adoro. Eu indico bastante mesmo, né? E ele é dividido em partes. Depois tem as técnicas especiais, né? Que é quase a parte final do livro. E aí ele vai colocar algumas partes as técnicas mais avançadas, entendeu? Mais especiais, né? Avançadas. É muito interessante, tá? Então, vale muito a pena mesmo, tá? Muito a pena mesmo esse livro. É o que eu indico.
Como eu disse, gente, leiam, leiam, leiam sempre, 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 sempre. Olha, tudo que a gente lê, a gente aproveita, a gente tira coisas, a gente agrega. Leiam, leiam, leiam sempre, tá? Ler é sempre bom, importante. Às vezes a gente acha que, né, que a gente está lendo uma coisa, que não vai ter nada a ver, não. Sempre tem, tá? A gente sempre agrega, a gente sempre traz, não só para nossa arte marcial, como para a vida, tá? Então, tudo que cair na mão de vocês, leiam, porque agrega, tá? Porque a arte marcial, Aikido, qualquer arte marcial, ela tá ligada à vida da gente, entendeu? Então, tudo que a gente lê de outros, até de outros assuntos, a gente pode trazer para nossa arte marcial e vice-versa, né? Tudo que a gente, né, tem na vida, a gente traz para nossa arte marcial e tudo da nossa arte marcial a gente leva para nossa vida, tá? Então, a minha indicação é essa hoje, gente. É esse livro, Aikido Manual Técnico, né, do Wagner Bull. Livro muito legal, especial, é uma bíblia, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.